E aí galera que assistiu outro canal, bom dia, boa tarde, boa noite, terceira série, começando essa terça-feira linda com matemática, olha que matéria legal. Pessoal, vamos falar sobre juros, tá? Simples e compostos, é uma matéria que vocês já estudaram, então acredito que vocês não vão ter dificuldade. Vou lembrar das fórmulas, fazer alguns exemplos, passar as atividades como de costume, beleza? Então pega a sua apostila, acompanha comigo, essa matéria que está na página 76, 77, 77, 78... 79, beleza? Vamos lá para a lousa para eu te lembrar alguns detalhes. Em primeiro lugar, vamos saber o que é juros, tá? O que são juros? Juros é um aluguel que você paga por um dinheiro, tá? Da mesma maneira que eu alugo um carro e eu tenho que pagar, que eu alugo uma casa e eu tenho que pagar, eu alugo um dinheiro, eu tenho que pagar por isso, né? Se eu for lá no banco e falar assim, olha, eu quero trocar de carro, quero comprar um carro de 80 mil reais, quero 20 mil emprestado, o banco vai me dar esses 20 mil emprestados, eles vão depositar lá na minha conta ou na conta do vendedor. Só que eu peguei 20 mil emprestado e o banco vai me cobrar por isso, e por isso ele me cobra um juros. Geralmente é um juros alto, né, se tratando de um empréstimo bancário dessa maneira. Se você pensar na instituição financeira, a gente vai ter muitos tipos de empréstimos e um dos mais básicos, mais baratos possíveis é aquele empréstimo para produtor rural, onde ele fala assim, olha, ano que vem eu tenho lá uma colheita e eu vou te pagar esse empréstimo totalmente no ano que vem. Você me empresta uma grana então. Então você coloca lá a sua colheita como garantia, a sua casa, o seu carro como garantia, você tem um empréstimo a juros mais baixos. Tá? Um juros aí de 1%, 0,8%, então assim, juros bem baixinho. Supondo que tenha aqui em 20 mil, você pague no final das contas 8 mil de juros. Então a gente tem o capital, o valor que eu peguei emprestado, tá? O capital, e eu tenho aqui no final um juros que foi cobrado. Esses juros ele pode ser cobrado de duas maneiras diferentes. Ele pode ser cobrado de maneira simples, onde ele incide diretamente em cima do capital que foi pego emprestado, em cima dos 20 mil, ou ele pode ser cobrado de maneira composta. Esses juros compostos, eles são atualizados mensalmente de acordo com a parcela que você está pagando. Tá? Aí no banco, na grande maioria das vezes, você está pagando juros compostos e eles te pagam juros simples. É mais ou menos assim, eles sempre pagam um pouquinho menos, mas os juros compostos, ele é atualizado todo mês você tem uma nova dívida, um novo valor. Se você for comprar uma casa, se você for fazer um empréstimo, qualquer coisa que você vai fazer, você vai ver que as prestações, elas costumam ter diferenças de centavos. E se você tentar pagar adiantado, a parcela de um mês e a parcela do outro, você vai pagar valores diferentes se você vai pagar adiantado. Por quê? Porque de um mês para o outro, a gente tem diferença aí de juros, porque os juros incidem sobre o tempo. Então, quanto maior o tempo, maior a quantidade de juros. Beleza? Então, vamos pensar o seguinte, olha, se eu tenho que pegar 10 mil emprestado, aliás, deixa eu limpar a tela aqui, deixa eu colocar 10 mil emprestado, e o banco vai me cobrar, em cima desses 10 mil, vai me cobrar 3 mil de juros. Então, vamos fazer uma continha básica aqui, ó. Vou pagar de 10 vezes, então eu tenho R$1.000 na primeira, e eu coloquei 10 mil, R$1.000 na segunda, R$1.000 na terceira, R$1.000 na quarta, R$1.000 na quinta e assim sucessivamente. Só que em cima dessas parcelas serão cobradas juros, tá? Essa aqui vai ser a 10ª parcela, a 9ª, 8ª, 7ª e 6ª parcela, beleza? As primeiras aqui eu deixei para lá. Quando você chegar lá na última parcela, você vai pagar ela exatamente no dia do vencimento, no último mês, ou seja, essa parcela você não paga juros, mas na parcela anterior você paga. Então, em vez de pagar 1.000, você estaria pagando, exemplo, tá? 1.100. Na parcela anterior, você estaria pagando 1.120. Aqui você estaria pagando 1.160 e assim sucessivamente. A cada tempo que você paga mais longe do final, maior a quantidade de juros. E quanto mais para o final, menor a quantidade de juros. Porque se eu peguei um empréstimo em agosto de 2021 para pagar até agosto de 2022, quando chegar lá em julho de 2022, pô, tá pertinho, cara, não tem um mês só. Ou seja, os juros é bem pequenininho, porque só tem um mês para você pagar. Em agosto de 2021 está muito longe da data, então os juros cá atrás é um juros muito maior. Agora vamos lembrar das fórmulas, o que acontece. Como eu disse, o juros simples, ele incide direto em cima do valor. Então se eu tenho um capital,
qualquer dinheiro que seja. Vamos colocar aqui um capital de R$3.000, supondo que você vai comprar um notebook e você tem lá 2.000 guardado e eu quero 3.000 de empréstimo para comprar um notebook de 5.000. Então eu estou pegando 3.000 no banco. E você quer, o banco fala assim, olha, o empréstimo pessoal, ele tem taxa geralmente de 1,8, 2,5, é um empréstimo mais caro, um empréstimo pessoal. Aí você vai lá no gerente do banco, negocia um bom valor e ele faz para você a 2% ao mês. Observe esse AM, todo cálculo vai ter isso aqui. Tá? A taxa de juros ela é definida pelo tempo, então você tem que prestar atenção se é ao mês, se é ao bimestre, se é ao trimestre, se é ao ano, ao semestre. Então essas letrinhas aqui você deve prestar atenção nela, porque ele pode te falar o seguinte, olha, por 10 anos, aí ele vai lá e te dá a taxa ao ano, ou seja, qual é o tempo? 10 anos. Ou ele pode falar a taxa ao mês. Poxa, essa aqui é a taxa ao mês e você vai fazer um empréstimo por 10 anos, um empréstimo de uma casa, por exemplo. Então são 120 meses, porque são 10 anos. Então a gente precisa fazer essa relação entre a taxa que corresponde a um tempo e qual é o tempo que foi dado. Esse tempo está em anos, está em bimestres, está em trimestres, biênios, triênios. A atividade pode complicar a sua vida nesse sentido e ela vai fazer isso, tá? Justamente para ver se você entendeu aí e se você sabe fazer essas pequenas transformações. Então preste atenção nessa questão do tempo, beleza? Além da taxa, eu preciso saber o tempo que eu vou fazer esse empréstimo. Aí você pensa, pô, 3.000 emprestado, eu vou pagar uma prestaçãozinha aí de 10 vezes R$300? Não posso pagar R$300 por mês, eu posso pagar 200. Talvez se eu fizer em 1 ano e meio, 18 meses. Então vamos fazer em 18 meses e saber a sua prestação, beleza? Eu vou fazer o mesmo cálculo com tempos diferentes, ó, o mesmo capital de 3.000 com a taxa de 2% ao mês, com o tempo de 1 ano, 12 meses, beleza? Tá? Para ficar mais legal ainda, ó, eu vou apagar aqui o meses e vou escrever de maneira diferente. Eu vou colocar 1,5 ano. E aqui eu vou colocar 1 ano, beleza? Vamos fazer o cálculo agora. A fórmula do juros simples é o J-CIT. O cálculo dos juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, beleza? Então anota essa formulazinha, acredito que você já sabe de cor, deixa ela guardada aí no neurônio qualquer. Vamos montar aqui. Capital é igual a 3.000, que é o capital, aliás, eu estou falando besteira aqui, ó. Eu escrevi capital aqui, não é capital não, é juros. Juros é igual ao capital vezes a taxa de 2%. Eu escrevo de maneira decimal, beleza? Ou você escreve assim, ou você escreve em forma de fração. 2%, beleza? Tanto faz. Indico muito você colocar em forma de decimal. Vezes o tempo. 1 ano e meio são 18 meses, como você já sabe. 1 ano, 12, meio ano, 6 meses. Então, 18 meses. Como a minha taxa está ao mês, eu tenho que colocar aqui 18 meses, beleza? Então, juros é igual a 3.000 vezes 0,2 aqui, ó. Dica na hora de fazer essa multiplicação. Não tem duas casas decimais? Tira 2 zeros aqui, ó. 2 zeros e tira as casas decimais. Olha lá. Beleza? O cálculo ficou mais fácil de fazer, você não tem que preocupar com o número decimal. 2 vezes 18 é mais fácil de fazer depois por 30 do que 60 vezes 18. Ou tanto faz, você faz a jeito que quiser. Eu faria aqui, ó, 2 vezes 18, 36. 36 vezes 30, 90, 108. Agora eu vou fazer na calculadora. E o meu cálculo está certo. Então você está pagando de juros 1.080 de juros. Você pegou um capital de 3.000 e está pagando um aluguel desse capital de 1.080. Observe que é 34% mais ou menos. Olha, um pouco maior que 1/3 aqui. Somando os dois valores, os seus 3.000 que você pegou emprestado, mais o seu 1.080, você tem um montante. O montante é a soma dos juros mais o capital. Aqui, ó, montante. Quanto que eu peguei emprestado? Peguei 3.000. E quanto que o banco está me cobrando? O banco está me cobrando 1.080. Então eu estou pagando 4.080. Como eu vou dividir isso em 18 vezes, eu posso vir aqui fazer a divisão por 18 para eu saber o valor da parcela. Então 4.080 dividido em 18 prestações
é igual a 226,67 aproximadamente. Olha só, então vou pegar R$3.000 para pagar em 1 ano e meio e vou pagar 226,67 por mês, beleza? Vou fazer o mesmo cálculo agora com 1 ano. Capital de 3.000 vezes a taxa de 0,02 vezes 12, agora 1 ano, beleza? 12 meses. 30 vezes 12 é igual a... Quanto que dá em 3 vezes 12? Não sei, né? Deve dar 36, 360. Então, 3.360 o meu montante. Olha lá, 3.360, mas eu vou fazer na calculadora de qualquer maneira. É lógico que está errado. É lógico que está errado. Eu tenho que multiplicar isso aqui por 2. Eu nunca calculei isso aqui. Deixa eu falar, viu? Só corrigir o meu erro aqui. 720. Agora sim, os juros calculado aqui, ó, 720. Então, R$3.720 de montante. O valor que você pegou emprestado, 3.000, mais os juros que o banco cobrou. Então, eu vou dividir esse valor aqui por 12 prestações. Eu vou pagar 12 prestações de R$310. Então você escolhe, olha, você pode pagar 12 prestações de 310 ou 18 prestações de 226. O que mudou aqui? Mudou a quantidade de juros. Observe que de 1.080 os juros caíram para 720. Estou pagando ali R$360 a menos de juros, ou seja, o valor de uma prestação, um pouco mais de uma prestação, eu estou economizando ali nos juros. Isso acontece quando você compra produtos parcelados pela internet. Pode ir lá pesquisar que você vai ver essa diferença. Para isso acontecer de uma maneira mais legal ainda, você tem que comparar o preço à vista com o preço parcelado, ou quando você parcela em mais de 12 vezes. Você parcela em 15, em 18, até 24 vezes, como algumas lojas fazem. Aí você consegue perceber essa diferença aí, beleza? Então, capital, a juros simples, os juros incidem direto sobre o capital. Então você vai multiplicar o capital vezes a taxa. Simples assim, se eu tenho lá R$1.000 e eu calculo isso a 5% ao mês, você vai calcular R$50, porque é 5%. Então R$50 é os juros que você está pagando. Por quanto tempo? Ah, por 20 meses? Então você multiplica por 20 agora. Esses R$50 vezes 20. Então fica o capital vezes a taxa, que eu estou transformando em porcentagem, vezes o tempo, que é a quantidade de vezes que eu vou pagar aquela mensalidade de juros ali. Isso aqui é o total, é os juros simples, beleza? Vamos falar de juros compostos. O que são juros compostos? Juros compostos são juros que incidem mês a mês, tá? Isso acontece, por exemplo, quando você faz um investimento financeiro em ações, investimento tem alguns tipos de investimento que tem essa característica aí de juros compostos. O que é isso? Imagine que você depositou lá R$6.000 na poupança, beleza? Aí todo dia 5 do mês, com sua conta vai lá e credita na sua conta um juros referente a esse dinheiro aí. Os juros da poupança hoje tá algo assim exorbitante, 0,4%, 0,2% de juros. Então, se eu transformar 0,2% em decimal, observe, para você não errar, tá? 20% é igual a 0,2, 2% é igual a 0,02, 0,2% é igual a 0,002, beleza? Cuidado para não errar. Então, se eu pegar aqui 0,002%, vou fazer essa multiplicação para eu saber quanto que vai render de juros na minha conta. Obviamente, eu posso fazer aquele mesmo critério, tirar 3 zeros aqui e tirar as casas decimais. 6 vezes 2 dá 12. Então, eu depositei R$6.000 e o banco colocou juros lá para mim. O banco colocou R$12. Então, depois de um mês, eu tenho 6.012. Beleza, é o que está na minha conta. 6.012, eu tenho esse dinheiro lá. No mês que vem, o banco de novo vai me dar juros em cima do meu valor. Só que agora ele vai me dar em cima do novo valor. Meu valor atualizou. Então, eu vou fazer a mesma multiplicação. 0,02. Preciso de calculadora. 6.012 vezes 0,002. É igual a 12,024. Então, eu vou somar 6.012 mais 12,024. Então, vai ficar 6.024,024. Olha lá.
tem um novo valor depois de 2 meses. Então, o que aconteceu aqui? Eu multipliquei 2 vezes pela mesma coisa. A primeira vez aqui, ó, que eu cortei, eu multipliquei por 0,002, o valor atualizou. Aí eu multipliquei de novo por 0,002, o valor atualizou. Eu vou multiplicar de novo pela mesma coisa. Observe que todo mês eu tenho que multiplicar. Eu atualizo o valor e multiplico, atualizo o valor e multiplico. Para a gente entender isso aqui e fazer isso aqui várias vezes sem precisar dessa complicação, imagina que eu tenho que fazer esse cálculo durante um ano. Eu vou fazer 12 multiplicações? Não vai, de maneira alguma. Então a gente transforma isso numa fórmula. O capital, eu preciso somar esse capital com a taxa dele. Então você vai fazer o seu capital aqui, o dinheiro que você tem, mais o quê? Mais a capital vezes a taxa. Essa coisa bonita aí, ó. O que está acontecendo? Eu falei com vocês que era 6 mil, beleza? Mais os 0,2%. Estou esquecendo os valores todos hoje. 6 mil vezes 0,002. É esse cálculo que a gente fez. Então fica 6 mil mais 12. Olha lá, e dá 6.012, beleza? Então, ó, eu multiplico, eu pego o capital, esse valor aqui, e somo com os juros. Como que eu calculo os juros? Capital vezes a taxa. Isso não muda, né? Eu calcular o juros de um valor, aqui, a porcentagem de um valor. Quando a gente pensa só nas letrinhas ali em cima agora, olha lá, C mais C vezes I, a gente pode colocar o C em evidência. Ele tem nos dois termos, beleza? Então, eu colocando o C em evidência, eu tenho C que multiplica 1 mais I. Eu tenho essa coisa bonita aqui, beleza? Então, essa multiplicação aqui me dá os juros referente a um mês. E se eu tenho que fazer de novo no próximo mês, eu multiplico de novo por 1 mais I. Aí eu multiplico de novo por 1 mais I, que eu vou multiplicar de novo por 1 mais I, e assim sucessivamente. Observe que, inclusive, essa é a fórmula do aumento, beleza? Fórmula do aumento, e você multiplica quantos meses forem necessários. Para não ficar uma multiplicação gigante, a gente transforma essa parte da multiplicação em potência. Então, eu tenho capital que multiplica 1 mais I elevado a N, ou seja, esse N é quanto tempo aí eu tenho. Deixa eu trocar esse N aqui por T. Por quanto tempo aí você vai fazer esse investimento? Aí eu tenho o montante no final. Observe que a fórmula de juros compostos não me dá como resultado juros, me dá o resultado como montante, tá? É diferente dos juros simples da fórmula. Juros simples te dá só os juros, aqui ele já te dá o valor redondinho lá, total, no final. Pessoal, parte de explicação já foi. Quero que você preste atenção na página 78 da apostila, que ele traz uma fórmula assim pra gente, ó. VF é igual a VP, que multiplica 1 mais I sobre 100 elevado a 1. Só que esse 1 aqui é referente ao tempo, tá? Tem uma tabela, como está na primeira linha, ele colocou 1, mas eu vou trocar aqui por T. Essa fórmula que está na apostila, essa aqui, é a mesma fórmula que eu acabei de te mostrar, só que ele trocou as letras. Observe que valor final eu te chamei de montante, beleza? O valor presente eu chamei de capital. Aí você tem 1 mais I sobre 100 é a taxa, aqui ele colocou em porcentagem. Eu coloco só em decimal, aí eu deixo o I elevado a T. Então observe que apesar de ter esse monte de letra, esse monte de coisa esquisita aí, é a mesma fórmula que a gente montou. Só que aí ele está te mostrando aí mês a mês, ele está te mostrando, olha, o valor final 1, ou seja, depois de um mês, é igual ao valor presente, 1 mais a taxa, tá em fração, elevado a 1, porque é no primeiro mês. Aí depois você quer calcular o segundo mês, aí você faz valor final 2 é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais a taxa elevado a 2, porque está no segundo mês. Aí faz no terceiro mês, no quarto, e assim sucessivamente. Ele está te mostrando essa multiplicação aí de uma outra maneira, beleza? Então não acho que está mais complexo não, porque continua sendo mais fácil. Vira para a página 79, faz comigo aí um exemplo. Atividade número 2 da página 79 é à esquerda. Uma financiadora oferece empréstimo por um período de 4 meses, olha o tempo aí, sobre as seguintes condições. Taxa de I, 11,4% ao mês, a juros simples. E 10% ou 10% ao mês, a juros compostos. Uma pessoa fez um empréstimo de 10 mil optando pela condição 1 e quantos reais a juros cobrados na condição 1 serão menores do que os cobrados na condição 2?
De qualquer maneira, eu vou calcular os dois e ver a diferença aqui entre valores, beleza? Então vamos fazer a juros simples primeiro. Então, juros simples, eu tenho um capital de R$10.000 que a pessoa pegou emprestado, com taxa de 11,4, ou seja, 0,114, 11,4, durante 4 meses, que foi o tempo dado aqui. Juros é igual, pode tirar os 3 zeros aqui para dar 114, fica 1.140 vezes 4. E eu vou fazer isso na calculadora. 456 que vai dar, quer ver? 10.000 vezes 0,114 vezes 4. 4.560. 10.000. Por que eu estou colocando 10.000, gente? Eu estou viajando demais nessa terça-feira maravilhosa. 4.560. Tenho meus juros aqui, beleza? Esse é os juros. Se você quiser fazer o montante, você soma 14.560. Agora eu vou fazer isso a juros compostos. Vou utilizar a outra fórmula. Então eu tenho que o montante é igual ao meu capital de 10.000, que multiplica 1 mais a taxa de 10%, que é 0,1, elevado a 4. Então o montante é igual a 10.000, que multiplica 1,1 elevado a quarta. Esse 1,1 a quarta, gente, é quase... Não é impossível não, mas é bem chato de fazer isso na mão, tá? Então o montante é igual a 10.000, que multiplica 1,4641. Montante é igual a 14.641. Observe que os juros no regime de juros compostos foi um pouquinho maior, tá vendo? Olha, 14.641, 14.560. Deu 80 ali, R$79 de diferença. Então dá diferença, juros compostos eles são maiores, e isso com o passar do tempo, o gráfico deles fica bem diferente, tá? Juros simples cresce de uma maneira linear e os juros compostos vai crescer de uma maneira muito ascendente, muito inclinada, vai fazer uma parábola bonita, não uma parábola, é quase uma assíntota, mas vai crescer aquela curva bonita, tá? Então, a longo prazo, juros compostos, sem dúvida, é mais viável, beleza? Terminamos? Terminamos. Vou passar agora as atividades, anota aí essas coisas bonitas. Fiz uma mágica aí, página 80, número 1, 4 e 8, beleza? A gente vai fazer mais alguns na próxima aula, ainda dentro de juros. Daqui a pouquinho tem mais uma aula no 4º período. Eu volto para corrigir esse e passar mais alguns, beleza? Não precisa me mandar esses por enquanto. Pessoal, bom dia para vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau, fui!